Pessoal, meu nome é João Paulo, sou diretor técnico e consultor da Next Tecnologia. Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco mais sobre o pfSense e na realidade nesse vídeo a gente vai estar demonstrando como instalar o pfSense, né? A instalação do pfSense, tranquilo? Então vamos lá. Basicamente você entra no site, né? pfSense.org, o site já está aberto aqui, pfSense.org. E você vem aqui na opção de download ou obter ou iniciar o download agora, né? Então eu venho aqui em download, tanto faz. E aqui eu tenho algumas opções. Qual é a versão estável do pfSense? Né? É a versão 2.2.5. E aqui eu tenho a instalação e a atualização, né? Naqueles casos que você, por exemplo, tem a versão 2.1 do pfSense e quer fazer a atualização manual, aí você baixa só a atualização e faz o procedimento lá. A gente pode até fazer isso num outro vídeo. As notas da versão e o código fonte, né? Do pfSense aqui também, você pode dar uma analisada. Então a gente basta utilizar aqui a opção de install, né? Fazer o download completo da instalação completa, então selecionar qual é o tipo de CPU, se é 32 ou 64 bits, né, que está dizendo aqui. Então você pode escolher aqui qual que é o tipo de arquitetura do processador. Eu vou, por exemplo, selecionar 64 bits e aí ele vai me dizer qual é a plataforma da mídia que eu quero baixar. Se eu quero uma mídia em CD, se eu quero gravar isso em CD, através da instalação com CD, né? Instalar Live CD com USB, então aqui eu tenho a opção de CD e também de USB. Então, na realidade, se eu quero instalar o pfSense a partir de um pendrive, né? Ou se eu quero instalar ele num cartão de memória, um compact flash, tá? Com um típico compact flash, que é um nano BSD, que na verdade é uma instalação embedded, é uma instalação minimalista, né? Para você escolher aí, tá? Então a mais comum é uma instalação de CD, um live CD normal. E aqui qual é a fonte, qual é o mirror, né? Qual é o espelho para você baixar, tá? Por exemplo, Nova York, você pode baixar aqui, vou clicar aqui e ele começa a fazer a instalação. Vou mostrar aqui os downloads. Ele já está fazendo o download, só para uma observação que ele vem em GZ, né? Então vou cancelar isso aqui, só para vocês verem aí que ele pode ser baixado, o formato que é baixado, a ISO está em GZ, e depois vocês têm que descompactar isso daí, tá? Botão, se estiver utilizando o Linux, botão direito, descompactar. Se estiver utilizando o Windows, lá o WinRAR também, botão direito, descompactar, e depois sim queimar esse cara aqui num CD, né? Gravar ele num CD, beleza? Então feito isso, baixou lá o pfSense, baixou do site. Um outro detalhe aqui que eu já ia esquecendo, mostrar para vocês o seguinte, ó, selecionar aqui de novo, que tem aqui o hash, né, para utilizar com o MD5, que é o checksum, que é para ver se o que vocês estão baixando de fato bate com o MD5 da instalação. De repente você pode estar baixando, imagina, você baixa o pfSense de uma outra fonte a não ser do site original, e aí os caras dão aqui o MD5, aí você vai lá e coloca o comandinho MD5 checksum bonitinho, ele vai dar o mesmo resultado desse hasher aqui que ele vai dar para vocês aqui, ó. Baixei aqui um hash, ó, ele tem que dar esse valor aqui, o hash é igual a isso aqui. Se você rodou o MD5 lá no Live pfSense, que é exatamente esse comando aqui, ó, utilizando o Windows ou utilizando o Linux, MD5 e o arquivo da imagem tem que ser igual a esse valor aqui. Como se trata de segurança, isso aqui é importante, tá? Então só aqui um detalhe aqui que eu queria falar com vocês, beleza? Então eu vou minimizar aqui, ó. Eu já baixei o pfSense, logicamente, eu já baixei, já tenho a ISO aqui e vou instalar, vou mostrar a instalação no VirtualBox aqui, tá? Então
Eu pressionei uma tecla aqui para dar um pause para mostrar. Essa é a primeira tela aqui que depois que você coloca o CD e dá o boot, né, pelo CD, essa é a primeira tela. Então a opção de instalação é multiusuário, né, ou você pode pressionar um ou dar um enter. A opção 2 é para você utilizar um único usuário, que é para recuperação, recovery e tudo mais. A opção 3 também é para carregar um shell, um prompt de comando, para você fazer algum tipo de manutenção num PFSense que já está instalado, por exemplo. E a opção 4 para dar um reboot, né? Reiniciar. Beleza? Então, basicamente, seriam essas opções. No nosso caso, a gente vai utilizar uma que a gente quer instalar ele com o multiusuário. Beleza? Então, vou dar um Enter, continuar aqui. Ele vai carregar. Começar a carregar, começar a reconhecer os hardwares e tudo mais, beleza? Deixa eu ver se eu aumento essa tela aqui para ficar melhor, não sei se fica melhor, mas enfim. Olha lá, ele tem 9 segundos aqui para eu escolher se eu quero instalar o PFSense ou ir para instalar, se eu quero recuperar uma instalação ou se eu quero ser para continuar usando o live. Para ele não instalar no HD. E se eu não pressionar nada, ele vai me pedir para eu configurar as placas de rede, vai começar a configurar como live. Vai começar a carregar como live. Ó, nesse caso, observe que ele já não pediu para eu configurar as placas de rede. Mas, beleza, a gente configura depois. Olha lá, e deu boot completo, ele reconheceu aqui, ó, a WAN e a LAN, e já atribuiu um IP. Como é DHCP, ele já pegou um DHCP do meu VirtualBox, e aqui o PFSense ele sempre vai setar, sempre vai configurar na placa LAN, na placa local, o IP 192.168.1.1, isso aqui é padrão, tá? Como se fosse esses roteadores default aí, né, padrão. Observe o seguinte, que nesse caso aqui, além das opções aqui, ele dá a opção 99, ó, que é instalar o PFSense no HD, tá? No hard drive. Então a gente vai escolher essa opção, tá? Ou poderia selecionar o I lá no anterior, que eu ia cair nessa tela aqui, tá? Eu ia cair nessa tela. Então, basicamente, você pode fazer por lá, pressionando o I, ou esperar ele carregar tudo e digitar 99 para ele cair nessa tela aqui. Essas opções aqui são básicas, né? Se eu quero instalar o PFSense com a opção de vídeo padrão, com o mapa de teclado ou com as configurações do teclado, né? O mapa de teclado ou as configurações mais avançadas de mapa de teclado. Então, a opção padrão a gente vai utilizar essa aqui, ó, instalar, acertar as opções padrões, tá? Isso aí é básico para todas as instalações, tá? Você geralmente não vai mexer, né, em mapa de teclado, esse tipo de coisa, tá? Então dá um enter aqui, e aqui sim ele vai me pedir se eu quero uma instalação mais rápida e fácil, a primeira opção, ou se eu quero uma instalação personalizada, um custom, tá? Essas são as duas opções aqui interessantes. Essa outra opção é quando você já tem um PFSense e você quer recuperar, imagina que esse PFSense ele não carrega mais, e você quer recuperar um backup, né, um arquivo XML que você fez anteriormente, então você pode utilizar essa opção aqui, ou você pode reiniciar ou sair dessa instalação, beleza? Então a gente vai utilizar a segunda opção, que é instalar personalizado. Qual a grande diferença, né, dessas duas opções aqui? Basicamente que quando eu utilizo a segunda opção, eu tenho a possibilidade de particionar o meu disco, beleza? Então é por isso que a gente vai utilizar o custom. E se eu utilizar essa aqui, ele não vai pedir, se eu tenho um HD de 1 TB, ele vai criar as partições padrões e pronto, não vai me perguntar nada, ele vai utilizar uma partição padrão lá, beleza? Então vou utilizar a segunda opção, custom, e vai me pedir aqui qual é o HD, qual é o disco. Basicamente eu tenho 5 GB, né? Observe que no Linux, por exemplo, é SDA, SDB, SDC, aqui é ADA0, ADA1, ADA2, enfim, que é um BSD, né? Um FreeBSD. Então essa é a diferença. Então dá um Enter aqui.
E aqui eu vou seguir um padrão de confirmação desse particionamento de disco, tá? Essa é a diferença da instalação, ma- a instalação fácil, facilitada, né? Que ele não vai te perguntar isso daqui. Aqui na realidade a gente só vai confirmar, tá? Formatar esse disco, qual é a geometria que eu vou utilizar. Então eu vou utilizar essa geometria, que é a geometria default do HD, mas por exemplo, aqui ele observa aqui, ó, cilindros, setores, cabeças do disco, né? Então imagina aqueles discos onde você tem bad blocks no teu disco, setores danificados, e tu quer separar e tudo mais, né? Isso não é necessário, logicamente, no dia de hoje, mas existe essa possibilidade. Então eu vou utilizar a geometria padrão, né? Utilizando todo o meu disco, né? Formatar lá esse disco, formatar. Observe que ele diz que depois que apagar é, é, é irrecuperável, né? O que tinha lá dentro, né? É, então tenha bastante cuidado na hora de formatar. Formata aqui, formatar as partições. O que na realidade ele está fazendo? Ele está criando a tabela de particionamento. Então aqui, ó, ele caiu nessa tela, tá? E a gente vai setinhar para baixo aqui, ó, e selecionar aceitar e criar, tá? Aceitar e criar esse cara. E depois a gente vai fazer um slice, né? A gente vai dividir esse cara aí, beleza? Então, enter, sim, aceitar o particionamento, né? Essa tabela de partição num todo, beleza? Foi criado com sucesso, ok, tá? Aqui ele me pede se eu quero instalar o boot block, que é o gerenciador de inicialização do sistema, assim como no Windows, no Linux e também no FreeBSD. Logicamente aqui o PFSense também tem, então eu vou instalar nesse meu HD aqui, ó, tá? Que é a partição ativa. Vou instalar aqui, selecionar, ó, setinha para baixo até chegar aqui, tirar esse mouse aqui e dar um enter, tá? E aí foi instalado o bad block também com sucesso, ok? E aqui ele me diz em qual disco foi instalado o PFSense, né? Aproximadamente 4.99, né? Aproximadamente 5 GB. Então, ok, é aqui mesmo. Ele vai me dar mais uma vez. Observe que eu não estou fazendo nada demais, só confirmando. Ok, formatada a partição com sucesso. E beleza, agora sim ele vai me pedir para eu fazer o particionamento, se eu quiser fazer o particionamento. E lógico, se eu passei por toda essa etapa é porque eu quero fazer. Beleza? Então eu vou chegar aqui, ó, nesse primeiro bloco, dar um enter e dar um inside, dar um outro enter, né? Por quê? Porque eu quero criar mais duas partições. Além do barra, onde vai estar o meu sistema operacional, de fato, o meu sistema operacional, o core do meu sistema operacional, eu vou criar o var, o diretório, a partição var e o SR, beleza? Não vou entrar no mérito da questão do var e do SR aqui, tá? Mas basicamente o var é onde vai ficar todo o cache, todo o log dos sistemas Unix, então segue esse padrão, e o SR é onde vai estar todos os recursos do sistema, tá? Todas as instalações de programas vão direto para esse diretório. Então, por padrão, essa é a estrutura do Unix, né? Tanto Linux, quanto FreeBSD, enfim. Então é interessante no var, por exemplo, a gente tirar esse cara de dentro da raiz, né? Por questão de segurança, por questão de desempenho e tudo mais, tá? Então, qual o tamanho desse cara? O var geralmente vai ser um tamanho maior. Então, aqui eu vou colocar 2 GB para o var e 1 GB para o SR, beleza? O swap é a memória de troca, né? É aquela memória, né? Também não vou entrar no mérito da questão, mas é aquela memória que você limitou o uso total da tua RAM, ou está quase chegando, na verdade, para limitar o uso total. Ele vai pegar um pedacinho do HD para não travar a tua máquina, para dar uma desafogada, aí, vamos dizer assim, o nosso sistema. Então eu vou colocar 512 mega. Observem que ele diz aqui, ó, use M para indicar megabyte e G para indicar o gigabyte. Então basicamente é isso que a gente fez aqui, beleza? Então setinha para baixo até aparecer essa opção aqui. Então basicamente isso que a gente fez, ó. A gente dividiu. Então, ó, somar 2, 3,
3,5. O restante vai ficar para o barra, por isso que tem esse asterisco aqui, ó, o restante para o barra, beleza? Então nós criamos aí mais duas partições, e o bacana aqui também é que eu posso utilizar essa opção de mostrar o modo Expert. Então vou dar um Enter aqui, ó. Então esses são os recursos interessantes da instalação avançada no PFSense, do que aquela instalação easy lá, né? Aquela instalação fácil. Então, aqui o que é bacana é você ativar ou não ativar esse cara aqui, ó, o Soft Update. Vou passar o mouse aqui, ó. Esse recurso que vem em sistemas Unix, que é para dar um tuning, né? Para dar uma turbinada nas suas partições onde estão marcados esses caras. Então, basicamente, a gente vai fazer isso, desmarcar aqui, ó. Eu vou deixar marcado no var e no swap, que são memórias, são pedaços do HD que vão ser mais acessados, né, com uma frequência bem maior, e precisam de um recurso para melhorar a nível de software ainda o acesso a esses dispositivos, a esses pedaços, a essas partições, beleza? Então basicamente eu consigo fazer isso aqui, dar um tuning mesmo na minha instalação, para eu ter uma performance melhor do meu sistema, beleza? Então, feito isso, vou aqui aceitar e criar, né? Aceitar e criar, e basicamente é isso, né? Vou dar um Enter, ele começa a fazer aí a cópia, né? Começa a executar os comandos e a instalação. E a instalação basicamente é isso, tá, pessoal? Aqui ele me pede se eu quero instalar um kernel padrão, tá? O kernel padrão basicamente em servidores ou em dispositivos onde eu tenho um teclado e uma tela e um monitor. Ou se eu quero instalar em um equipamento que não tem um VGA, uma console de VGA ou um teclado, tá? Então, aonde é que se aplica esse caso? Nos appliances, né? Naqueles equipamentos que você não vai ter um teclado e tudo, você pode utilizar essa opção aqui. Então a gente vai utilizar aqui lógico, na grande maioria dos casos é o kernel padrão. Vou dar um Enter e aí ele começa a fazer a instalação de fato, né? Instalar no sistema de arquivo, pronto, né? Posso reiniciar isso aqui, tá? Posso dar um reboot, vou minimizar agora aqui. Mas ele pede para tirar o CD antes, então eu vou dar um reboot aqui, ó, e vou tirar o CD do PFSense, que é a ISO, na realidade. Vou desmarcar aqui, é como se você tirasse lá o forçar de montagem, você tirasse o CD e desse um Enter, né, para ele não iniciar de novo pelo CD e sim agora pelo HD, tá? Então ele vai iniciar agora o sistema. Eu já vejo que já mudou aí a tela inicial. Vou dar um Enter para ele passa aí uns 10 segundos mais ou menos, e aí ele começa, ó, ele começa a carregar automaticamente. Vamos ver aí a inicialização do sistema operacional. Beleza, carregando aí as regras de file, o padrão e tudo mais. E aí, boot completo, bacana. Olha lá, a versão de 64 bits, tá? A última versão, tudo mais, beleza, tá? É a versão 2.2.5, 104 bits e tal. E aí ele já pegou por padrão a WAN como DHCP, então independente, né? Tá DHCP. No nosso caso ele pegou aqui o IP do VirtualBox, que é do meu DHCP aqui. E por padrão a LAN, que é a placa de rede local, ela vai pegar o 92.168.1.1. Isso é um padrão do PFSense, beleza? É um padrão. E observe um outro ponto interessante aqui, que não me aparece mais a opção 99 para instalar no HD. Isso quer dizer, ele já está instalado no disco, tá? Então eu vou dar um 8 aqui, eu vou chamar o shell, beleza? Shell, e vou digitar o df-h para ver como é que está o particionamento. Olha que legal, ele está exatamente como a gente fez, ó. O barra var e o SR, beleza? O dev é uma partição, na realidade é uma partição virtual, tá? E esses aqui são processos rodando em cima da partição var, mas basicamente nós temos
o barra, o var e a partição SR. Beleza? Isso indica realmente que está instalado no HD, que a gente está utilizando do HD. Vou dar um Ctrl D aqui e vou levantar aqui rapidinho um Windows da vida aqui. Vou levantar esse Windows aqui para fazer um teste no pfSense, né, para a gente acessar o WebGui, tá? Depois de instalado aí a opção ou o sistema operacional, vamos fazer um teste aqui de acesso via a WebGui, que é o grande barato aí do pfSense, né? Então, vou levar esse cara aqui um pouco mais para cá. Então observe que o IP é 192.168.1.1, beleza? Tá? Rede corporativa aqui, rede corporativa, legal. O que é bacana no pfSense, tá? Uma das coisas bem interessantes é que ele já vem com o DHCP configurado. Então, por isso que ele já pegou o IP, ó. Esses caras aqui, essas duas máquinas são na mesma rede, vou em detalhes, ó, já pegou o IP 192.168.1.100 e o gateway é 1.1, que é exatamente, ó, esse IP aqui, ó, 1.1. Por padrão, não precisei fazer nada, né? Ou não precisei fazer muita coisa. Bom, por padrão, então eu já consigo abrir um navegador qualquer e selecionar lá https e o IP do meu pfSense, que é o 192.168.1.1. Olha lá, ele já consegue, por padrão, conseguiria, lógico, deve ter alguma coisa aqui, deve ter algum proxy aqui, deixa eu ver aqui, alterar proxy. Ó, tem um proxy marcado, por isso que ele não conseguiu ir, ok. Desconfigura esse cara e dá um enter de novo. Agora foi, tá? Então, ele vai pedir, logicamente, o HTTPS, né? Que é o questão de segurança no browser. Eu mando dar uma avançada aqui e reconhecer, para ele fazer esse primeiro reconhecimento. Olha que legal. Então eu já estou acessando o meu pfSense aqui. A senha padrão do pfSense é o usuário admin e a senha é pfSense. pfSense, dá um enter e pronto. Ele já carrega aqui um wizard, se eu quiser fazer. Não quero fazer, apago isso aqui. Dou um enter de novo aqui e pronto. Já estou na tela aqui. Legal, ó. Observe que o IP da WAN e da LAN aqui, ó, 92.168.1. Posso alterar esse IP aqui? Posso vir aqui agora e posso vir aqui, posso modificar, enfim, posso fazer todas as minhas configurações aí, beleza? Então, pessoal, a instalação é essa. Vou estar fazendo mais vídeos aí, não só do pfSense, mas outras tecnologias, Samba. Quero fazer algumas coisas de Samba, de Windows Server também, do próprio curso de Linux, alguma coisa de Zabbix também, futuramente. Enfim, muita coisa legal aí no nosso canal que eu vou estar postando aí, beleza? Então essa foi a instalação e encontro vocês aí por aqui pelo canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva aí e dá uma curtida aí no nosso canal, e também quem tiver a oportunidade da gente se encontrar aí pelos cursos presenciais da Next Tecnologia, beleza? Então, um forte abraço, fique com Deus, valeu!